A chuva caía como chicotadas geladas sobre a estrada de terra que levava à fazenda São Sebastião. Era junho de 1954, e o inverno da Serra de Diamantina era implacável naquele ano. O tipo de frio que entrava pelos ossos e não saía, que fazia os mais velhos dizerem que Deus estava bravo com o mundo. No alto da colina, cercada por eucaliptos que gemiam com o vento, a casa grande da fazenda permanecia com todas as janelas fechadas, como sempre estivera nos últimos 12 anos. Helena Souza nem sabia mais a quantas horas caminhava. Seus pés descalços sangravam, deixando marcas vermelhas misturadas à lama do caminho. O vestido azul desbotado, único que possuía, grudava no corpo encharcado, marcando a barriga redonda de 7 meses de gravidez. Ela segurava com as 2 mãos um embrulho de pano encerado. Dentro dele, tudo o que lhe restava no mundo. Uma muda de roupa, um terço de madeira que fora de sua mãe e uma carta selada com lacre vermelho que nunca ousara abrir. O hematoma roxo ao redor do olho esquerdo já estava amarelando nas bordas. O lábio partido havia parado de sangrar, mas ainda ardia quando ela respirava fundo, tentando juntar forças para dar mais um passo. E mais outro, e mais outro. Só um teto. Ela sussurrava para si mesma, as palavras saindo em vapor branco no ar gélido. Só preciso de um teto para o meu filho nascer com dignidade. Só isso. Só um teto. 3 dias antes, na cidadezinha de Cerro, seu pai, Aristide Souza, comerciante respeitado, homem de missa dominical e rosário na mão, havia arrastado pelos cabelos até a porta da casa e cuspido em seu rosto. Vagabunda, desonrou meu nome, desonrou essa família. O grito dele ainda ecoava em seus ouvidos. Não quero mais ver sua cara. Você morreu pra mim, ouviu? Morreu! A mãe, Dona Carminha, havia apenas chorado no canto da cozinha, torcendo o pano de prato nas mãos trêmulas, sem coragem de intervir. As 2 irmãs mais novas olharam pela janela, faces pálidas de medo e vergonha. Ninguém a defendeu. Ninguém disse uma palavra quando ele jogou suas coisas no chão enlameado da rua e trancou a porta. O homem que a havia engravidado, Cláudio Martins, comerciante de tecidos, casado, pai de 3 filhos, sumira da cidade uma semana depois que ela lhe contara sobre o bebê. Nem se despediu. Simplesmente fechou a loja e mudou-se para Belo Horizonte com a família, deixando Helena sozinha para enfrentar a tempestade de julgamentos. Pecadora, sussurravam as mulheres na feira. Destruidora de lares, cuspiam os homens na porta da igreja. Filho do demônio, diziam sobre a criança que crescia em seu ventre. Helena tinha tentado pedir abrigo na casa de uma tia em Diamantina. A mulher mal abriu a porta. Não posso, Helena. Você entende, né? Meus filhos, a reputação, as pessoas vão falar. E fechou a porta antes mesmo que Helena pudesse responder. Foi quando ela se lembrou da fazenda São Sebastião. Anos atrás, sua mãe havia mencionado o lugar. Uma propriedade enorme, isolada, pertencente a um homem solitário que vivia sozinho desde que perdera a família. Um homem que conhece a dor. Sua mãe dissera, não nega água a quem tem sede. Helena não tinha mais opções. Ou tentava aquela última chance, ou morreria de frio e fome na estrada com seu filho ainda no ventre. A porteira de madeira da fazenda São Sebastião apareceu finalmente através da cortina de chuva. Helena sentiu os joelhos fraquejarem. A placa de ferro balançava com o vento. Propriedade particular, J. Tavares. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu destravar a corrente. Cada passo em direção à casa grande parecia um sacrifício maior que o anterior. Do curral ao lado, 3 cavalos a observavam com olhos grandes e escuros. O cheiro de esterco misturado à terra molhada enchia o ar. No terreiro, galinhas se abrigavam sob uma carroça velha. A casa, grande e de 2 andares, tinha a pintura branca descascando. Todas as janelas fechadas. Uma solidez pesada,
quase sufocante, emanava daquele lugar. Helena subiu os 3 degraus da varanda e bateu na porta de madeira. Seus dedos mal faziam barulho. Não tinha mais força. Bateu de novo. Nada. Tentou gritar, mas a voz saiu fraca, abafada pela chuva. Por favor, alguém, preciso de ajuda. Suas pernas cederam. Helena caiu de joelhos ali mesmo na varanda, abraçando a barriga, sentindo a criança se mexer dentro dela. Lágrimas quentes misturavam-se à água gelada que escorria pelo rosto. Perdão, meu filho. Ela soluçou. Sua mãe tentou. Tentou tanto, foi quando a porta se abriu. Joaquim Tavares estava ali, imenso no batente da porta. Um homem alto, de ombros largos, cabelos e barba grisalhos mal cuidados, olhos castanhos profundos, que pareciam carregar o peso de 1000 tristezas. Vestia camisa de algodão branco e calças de trabalho. Suas mãos grandes, marcadas por calos e cicatrizes, seguravam a maçaneta como se ela fosse a única coisa impedindo que ele fugisse. Ele olhou para Helena. Ela olhou para ele. E Joaquim Tavares tremeu, não de frio, não de surpresa, mas de um pavor visceral que nasceu no fundo de sua alma, porque ali, desmoronada em sua varanda, estava uma mulher grávida pedindo ajuda. Exatamente como aquela noite. Exatamente como Clara. Não, a palavra escapou rouca de sua garganta. Não, não, não. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho, para não perder nenhuma história emocionante do interior brasileiro. Helena ergueu os olhos para ele, suplicantes. Só um teto, senhor. Por favor, só um teto. Prometo que vou embora assim que meu filho nascer. Prometo que não vou incomodar. Só preciso de um lugar. Por favor. Joaquim deu um passo para trás, a respiração descompassada. As memórias o atacavam como flechas envenenadas. Clara gritando de dor. O sangue. Tanto sangue. A parteira desesperada. O bebê que nasceu azul, que nunca chorou. O silêncio. Aquele silêncio horrível. Eu não posso. Eu não. Ele passou a mão pelo rosto, a agonia estampada em cada linha de expressão. Tudo que eu toco, tudo que eu... Por favor. A voz de Helena era apenas um fio. Meu filho vai morrer se eu ficar na chuva. E eu também. Por favor, tenha piedade. Só um teto, só isso. O bebê dentro dela chutou forte, como se também implorasse. Helena gemeu, dobrando-se sobre si mesma. Foi esse som, esse gemido de dor, que partiu algo dentro de Joaquim. Ele fechou os olhos com força. Quando os abriu, havia uma decisão ali, misturada ao terror. Entre. A palavra saiu áspera, quase agressiva. Entre logo antes que eu mude de ideia. Joaquim se abaixou e com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho e sua rudeza, ajudou Helena a levantar. Ela mal conseguia ficar em pé. Sem pedir permissão, ele a ergueu nos braços como se fosse uma criança. Helena era leve demais, perigosamente leve para uma mulher grávida. Ele a carregou para dentro da casa. O interior era escuro, frio, com cheiro de mofo e solidão. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas na penumbra. Joaquim subiu a escada estreita, os degraus rangendo sob seu peso, e a levou até um quarto no segundo andar. Era um quarto simples, mas limpo. Uma cama de casal com colchão de palha, uma cômoda de madeira escura, uma janela que dava para os eucaliptos. Deitou Helena sobre a cama com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Vou buscar cobertores e roupa seca. Sua voz era dura, mas suas mãos tremiam. Não se mexa. Saiu do quarto quase correndo, como se estar ali fosse insuportável. Helena ouviu seus passos pesados descendo a escada. Portas sendo abertas, gavetas sendo reviradas. Ela abraçou o embrulho molhado contra o peito, ainda sem acreditar que tinha conseguido. Um teto. Tinha um teto.
Joaquim voltou carregando uma pilha de cobertores de lã e um vestido feminino dobrado, azul claro, com pequenas flores brancas bordadas. Helena olhou para o vestido e depois para ele. Era de mulher. De outra mulher. Era da minha. Ele engoliu em seco, incapaz de terminar a frase. Colocou tudo sobre a cama. Tire essa roupa molhada. Vai adoecer. Você e... Ele olhou para a barriga dela e desviou o olhar rapidamente. E a criança? Obrigada, senhor. Obrigada mesmo. Eu não sei como. Não me agradeça. Joaquim cortou, a voz áspera. E não se acostume. Assim que passar a chuva, você vai embora. Entendeu? Isso aqui é só até... Ele não conseguiu terminar. Deu as costas e foi em direção à porta. Senhor, a voz de Helena o deteve. Qual é seu nome? Joaquim ficou parado no batente, de costas para ela. Joaquim, ele disse finalmente. Joaquim Tavares. E o seu? Helena. Helena Souza. Ele acenou com a cabeça, sem se virar, e fechou a porta ao sair, deixando Helena sozinha no quarto que cheirava a passado e abandono. Naquela noite, depois que Helena havia trocado de roupa e se enrolado nos cobertores, ainda tremendo de frio, ela tirou do embrulho a carta selada. O lacre vermelho estava intacto. No envelope, escrito com letra caprichada, para ser entregue ao senhor Joaquim Tavares, da Fazenda São Sebastião, pelas mãos de quem souber ler esta verdade. Dona Lourdes, a parteira que havia morrido 6 meses antes, havia dado aquela carta à mãe de Helena no leito de morte. Guarde isso, Carminha. Um dia, se alguém precisar de abrigo naquela fazenda, que leve esta carta. É uma dívida que eu levo para a cova se não for paga. Aquele homem precisa saber a verdade do que aconteceu naquela noite. Ele não tem culpa. Não tem culpa. Helena não sabia o que havia na carta. Sua mãe lhe dera o envelope quando soube que ela iria tentar a fazenda, sussurrando apenas: entregue isso a ele quando o momento for certo. É importante. Ela guardou a carta de volta no embrulho. O momento certo. Quando seria o momento certo? Lá embaixo, na cozinha escura, Joaquim Tavares estava sentado à mesa de madeira maciça, a cabeça entre as mãos. Na sua frente, uma garrafa de cachaça pela metade, sua companheira fiel nas noites de insônia que se arrastavam intermináveis pelos últimos 12 anos. Ele não conseguia parar de tremer. Uma mulher grávida, em sua casa, no quarto ao lado do quarto onde Clara havia. Por que eu deixei ela entrar? Ele sussurrou para o vazio. Por que eu fiz isso? Mas ele sabia por quê. Porque deixá-la morrer na chuva seria cometer o mesmo pecado 2 vezes. Por quê? Mesmo depois de 12 anos, ele ainda ouvia os gritos de Clara ecoando pelas paredes. Porque aquela mulher tinha o mesmo desespero nos olhos que sua esposa tivera naquela última noite. Clara. Ele puxou a aliança de ouro que mantinha pendurada num cordão no pescoço. Perdoa eu, meu amor. Perdoa eu por não ter conseguido salvar você. Perdoa eu por ainda estar vivo. O vento uivava lá fora, sacudindo as janelas. A chuva continuava implacável. E em 2 quartos diferentes daquela casa grande e solitária, 2 almas destroçadas tentavam encontrar razões para continuar respirando até o amanhecer. Na manhã seguinte, Helena acordou com o cheiro de café coado e lenha queimando. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto estava iluminado por uma luz suave que entrava pela janela. A chuva havia dado trégua. Seu corpo doía inteiro, mas o frio mortal da noite anterior havia passado. Ela se levantou devagar, segurando a barriga, e desceu a escada. Seus pés descalços eram silenciosos nos degraus de madeira. A cozinha era grande, com fogão a lenha, uma mesa comprida e panelas de ferro penduradas na parede. Joaquim estava de costas, mexendo algo numa panela. Quando ouviu os passos, virou-se bruscamente, quase derrubando a colher de pau. Os olhos dele se encontraram.
um silêncio pesado se instalou. Senta, ele disse finalmente, apontando para a mesa com o queixo. Não era um convite, era uma ordem. Helena obedeceu. Joaquim colocou na frente dela um prato de ferro com angu, ovos fritos e linguiça. Uma caneca fumegante de café com leite. Um pedaço de broa de fubá ainda quente. Come. Outra ordem. Helena olhou para a comida como se fosse uma miragem. Fazia 2 dias que não comia nada além de algumas frutas que encontrara pelo caminho. As lágrimas vieram antes que ela pudesse contê-las. Eu disse para comer, não para chorar. A voz de Joaquim era dura, mas ele desviou o olhar, como se as lágrimas dela o machucassem fisicamente. Helena comeu. Cada garfada era uma bênção. O angu estava cremoso, temperado com sal e alho. Os ovos perfeitos, a linguiça defumada derretia na boca. Ela comeu tudo, limpou o prato com o último pedaço de broa, bebeu o café até o fim. Joaquim estava encostado no balcão, os braços cruzados, observando-a com uma expressão indecifra que havia naquele homem era tão tangível quanto os móveis da cozinha. De onde você veio? Ele perguntou quando ela terminou. Do cerro. Sozinha? Helena acenou que sim, olhando para as próprias mãos. O pai da criança? Sumiu. Sua família me expulsou. Joaquim soltou um suspiro longo e pesado. Passou a mão pela barba grisalha. Você tem para onde ir depois que? Depois que o bebê nascer? Helena balançou a cabeça negativamente. Não tinha. Não tinha nada. Não tinha ninguém. Joaquim fechou os olhos. Quando os abriu, havia uma resignação dolorosa ali. Você pode ficar até o bebê nascer. Depois a gente vê. Senhor Joaquim, não me agradeça. A voz áspera. E tem regras. Você não entra no meu quarto. Não mexe nas minhas coisas. Não faz perguntas sobre mim. Não espera conversa. Eu trabalho na roça o dia inteiro. Você fica aqui, descansa, cuida de você e da criança. Só isso. Entendeu? Sim, senhor. E outra coisa. Ele se aproximou, ficando bem mais alto que ela, mesmo com Helena em pé. Seus olhos castanhos estavam cheios de uma dor antiga. Quando chegar a hora, quando o bebê for nascer, eu não vou estar aqui. Eu vou buscar a parteira na cidade. Mas eu não fico. Não consigo. Você entende? Helena entendeu. Entendeu perfeitamente. Aquele homem carregava um trauma tão grande que mal conseguia olhar para sua barriga sem tremer. Eu entendo, ela disse suavemente. E prometo que não vou incomodar o senhor. Prometo. Joaquim acenou com a cabeça e saiu da cozinha, as botas pesadas ecoando pelo corredor. Helena ouviu a porta da frente se abrir e fechar. Pela janela, viu-o caminhar em direção ao curral, os ombros tensos, as mãos fechadas em punhos. Ela tocou a barriga devagar. A gente vai ficar bem, meu filho. Vai ver. A gente vai ficar bem. Mas enquanto lavava a louça na bacia de alumínio, Helena não conseguia parar de pensar na carta selada que estava escondida no embrulho lá em cima. Uma carta para Joaquim Tavares. Uma verdade que a parteira levaria para a cova se não fosse revelada. Que verdade era aquela? E o que ela tinha a ver com o pavor que ela via nos olhos daquele homem toda vez que ele olhava para sua barriga? De que cidade você está assistindo essa história? Deixe nos comentários. Os dias começaram a passar numa rotina silenciosa e estranha. Joaquim saía antes do sol nascer e voltava apenas quando escurecia, coberto de terra e suor, cheirando a trabalho e esforço. Ele comia em silêncio na ponta da mesa, Helena na outra ponta, e depois subia para o quarto. Não o quarto onde ela estava, mas outro, no lado oposto da casa. Helena tentava se fazer útil. Limpava a casa, tirava os lençóis que cobriam os móveis, varria o terreiro, alimentava as galinhas. Aos poucos, a fazenda ia perdendo aquela cara de abandono, aquele cheiro de solidão fossilizada. Uma tarde, enquanto tendia a roupa no varal, Helena encontrou no fundo de um armário da cozinha uma caixa de madeira.
Dentro havia roupinhas de bebê, minúsculas, delicadas, bordadas à mão com capricho, macacõezinhos brancos, toalhinhas de renda, um cobertor azul céu com as iniciais TPT bordadas em linha branca. Ela tocou as roupinhas com reverência, o coração apertado. Aquele bebê nunca havia usado aquelas roupas, nunca tivera a chance. O que você tá fazendo? A voz de Joaquim atrás dela a fez pular de susto. Ele estava na porta da cozinha, o rosto transfigurado por uma raiva misturada com dor. Eu só estava organizando e... eu mandei você não mexer nas minhas coisas. Ele atravessou a cozinha em 3 passadas e arrancou a caixa das mãos dela com violência. As roupinhas caíram no chão. Eu mandei... Desculpa, Sr. Joaquim. Eu não sabia que... Sai daqui, sai! Helena saiu correndo, as lágrimas queimando os olhos, e se trancou no quarto. Lá embaixo ouviu o som de algo sendo quebrado. Um grito abafado de agonia. Depois, silêncio. Naquela noite, nenhum dos dois desceu para jantar. Helena ficou deitada no escuro, as mãos na barriga, sentindo os chutes do bebê. Ela estava sozinha, tão terrivelmente sozinha. E mesmo estando sob um teto, mesmo tendo comida e abrigo, ela sentia que estava caminhando em terreno minado, onde qualquer passo em falso poderia fazê-la ser expulsa novamente. Mas então, muito tarde da noite, ela ouviu passos no corredor, passos que pararam em frente à sua porta. E a voz de Joaquim, baixa, rouca, cheia de algo que parecia desculpa. Tem comida na cozinha, esquentei angu. Deixa um prato para você. Os passos se afastaram antes que ela pudesse responder. Helena desceu. Na mesa, um prato coberto com um pano. Angu quentinho, queijo fresco, um copo de leite. E ao lado, dobrada com cuidado, uma das roupinhas de bebê. Um macacãozinho branco. Um bilhete escrito com letra dura, quase ilegível, pro bebê. Quando nascer, Helena segurou o macacãozinho contra o peito e chorou. Chorou de gratidão, chorou de alívio, chorou porque aquele homem amargo e ferido estava tentando, do jeito torto dele, do jeito quebrado dele, mas estava tentando. E naquela noite, em 2 quartos diferentes, 2 pessoas que conheciam a dor começaram, sem perceber, a construir algo que nenhum dos dois ousava ainda chamar pelo nome: esperança. O bebê chutou forte dentro de Helena, como se concordasse. Helena, por sua vez, respeitava as regras dele religiosamente. Não entrava em seu quarto, não mexia em suas coisas, não fazia perguntas, mas cuidava da casa como se fosse sua. Cozinhava refeições caprichadas que deixava tampadas na mesa. Remendava as camisas dele que encontrava rasgadas. E todas as noites acendia a lamparina da sala para que ele não voltasse para uma casa completamente às escuras. Era julho agora, e o frio da serra se intensificara. Helena estava com 8 meses de gravidez, a barriga enorme, os movimentos cada vez mais lentos e desajeitados. Seus pés inchavam tanto que mal cabiam nas alpargatas velhas que Joaquim havia deixado para ela na varanda, também sem dizer nada, também fingindo que tinham surgido do nada. Foi numa quinta-feira, dia de feira na cidade, que tudo começou a mudar de verdade. Joaquim havia descido para Diamantina vender queijos e comprar mantimentos. Helena estava sozinha na fazenda quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Ela foi até a janela e sentiu o sangue gelar nas veias. Eram 6 homens a cavalo, liderados por uma figura que ela reconheceu imediatamente mesmo à distância. Aristides Souza, seu pai. Os homens pararam no terreiro. Aristides desceu do cavalo com a arrogância de quem se acha dono da razão divina. Ao lado dele, o padre Anselmo, da Igreja do Cerro. E 4 homens da cidade que Helena reconheceu. Todos eles comerciantes. Todos eles homens de bem, como gostavam de se intitular. Helena desceu as escadas segurando na barriga.
o coração disparado. Abriu a porta antes que eles batessem. O que vocês querem aqui? Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Aristides a olhou de cima a baixo com uma mistura de nojo e satisfação cruel. Vim buscar o que é meu, sua desgraçada. Você acha que pode fugir da justiça de Deus? Acha que pode se esconder aqui com sua vergonha? Ele cuspiu no chão. Esse bastardo que você carrega não vai nascer em pecado. Vai ser levado para a Santa Casa assim que vier ao mundo. E você vai pedir perdão de joelhos na igreja, diante de todo mundo. Ou eu juro por Deus que eu mesmo te arrasto para lá pelos cabelos. Eu não vou voltar. Helena ergueu o queixo, as mãos tremendo, mas a voz firme. Vocês me expulsaram. Eu não tenho mais família. Você tem obrigação com Deus. O padre Anselmo deu um passo à frente, a batina preta esvoaçando com o vento. Essa criança precisa ser batizada em graça, precisa ser criada longe dessa situação imoral. Uma mulher solteira morando na casa de um homem solteiro? Que exemplo é esse? Eu não moro com ele. Helena sentiu as lágrimas queimarem. Eu só estou abrigada aqui até meu filho nascer. Eu não fiz nada de errado. Nada de errado? Aristides soltou uma risada amarga. Você destruiu nossa família. Envergonhou nosso nome. E agora ainda tem a cara de pau de falar que não fez nada de errado. Um dos homens, João Ribeiro, dono da venda onde a mãe de Helena comprava tecidos, balançou a cabeça com falsa piedade. Helena, a gente só quer o melhor para você e para a criança. Você tá nova ainda, pode recomeçar. Mas esse bebê, ele precisa de uma família de verdade. Tem gente boa disposta a adotar. Gente que pode dar um futuro digno para ele. Você sozinha não vai conseguir criar ele. Seja sensata, moça. Ele é meu filho. Helena gritou, e a dor na voz dela ecoou pelo terreiro. Eu não vou dar meu filho para ninguém. Eu prefiro morrer. Você prefere morrer? Aristides deu 2 passos em direção a ela, os olhos frios como gelo. Isso pode ser arranjado. Mulheres morrem no parto todo dia, e bebês também. Seria uma tragédia, mas... Deus sabe o que faz, não é, padre? O padre Anselmo hesitou, claramente desconfortável com a direção que a conversa tomava, mas não disse nada. Helena recuou, a mão protetora sobre a barriga. Ela estava sozinha, completamente sozinha. Eles poderiam fazer qualquer coisa com ela ali e ninguém jamais saberia. Agora você vai fazer o seguinte. Aristides subia os degraus da varanda. Vai juntar suas coisas e... Tire suas mãos sujas da minha propriedade. A voz de Joaquim cortou o ar como um machado. Todos viraram. Ele estava ali, no meio do terreiro, ao lado de seu cavalo. Devia ter voltado antes e se aproximado em silêncio. Sua presença era imensa, não apenas pelo tamanho físico, mas por algo na postura, na voz, no jeito como olhava para aqueles homens como se fossem menos do que nada. Quem é você para dar ordens aqui? Aristides rosnou, mas Helena notou que ele desceu um degrau sem perceber. Joaquim amarrou seu cavalo com calma deliberada e caminhou em direção ao grupo. Cada passo dele era medido, controlado, perigoso. Ele parou a 2 metros de Aristides, e mesmo à distância sua presença era esmagadora. Eu sou o dono dessa terra, e na minha terra quem manda sou eu. Sua voz era baixa, mas havia aço nela. A moça está sob minha proteção. E vocês? Ele olhou para cada um dos homens, um por um, com um desprezo que fez todos recuarem involuntariamente. Vocês vão sair da minha propriedade agora. Proteção? Aristides soltou uma risada forçada. Que tipo de proteção um homem solitário oferece para uma mulher grávida, hein? Que tipo de proteção é essa? Joaquim deu um passo à frente. Apenas um. Mas foi o suficiente para Aristides dar 2 passos para trás, tropeçando no próprio pé. O tipo que vocês nunca deram para ela. A voz de Joaquim era gelo puro. O tipo que não julga. O tipo que não expulsa uma filha grávida para morrer na estrada.
O tipo que não vem ameaçar uma mulher indefesa com meia dúzia de covardes. Ele cuspiu a última palavra como se fosse veneno. Você não sabe de nada. Aristides gritou, o rosto vermelho. Ela é minha filha. Eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Joaquim interrompeu, e desta vez sua voz subiu, ecoando pelo terreiro, fazendo os cavalos relincharem nervosos. Você perdeu qualquer direito quando jogou ela na rua como se fosse lixo. Agora ela tá aqui, e aqui ela fica até que ela mesma decida ir embora. Entendeu? O padre Anselmo tentou apaziguar. Senhor Tavares, nós entendemos sua caridade cristã, mas o senhor precisa entender que... Eu não preciso entender nada. Joaquim cortou, virando-se para o padre com um olhar que fez o homem se benzer. Vocês vêm falar de Deus, de caridade, de graça, mas vocês têm o coração cheio de julgamento e veneno. Saiam da minha terra, agora! Você vai se arrepender disso, Tavares. Aristides apontou o dedo para Joaquim, tremendo de raiva. A cidade inteira vai saber que você está abrigando uma mulher que precisa de ajuda? Joaquim terminou a frase, a voz perigosamente baixa. Pode contar para a cidade inteira. Pode contar para o Brasil inteiro. Eu não dou a mínima para o que os outros pensam. Nunca dei. E se vocês não saírem da minha propriedade nos próximos 10 segundos, eu vou começar a tirar vocês daqui um por um. E não vai ser bonito. Ele deu mais um passo à frente. Seus punhos estavam cerrados, as veias saltadas nos braços. Havia algo de selvagem nele naquele momento. Algo que dizia que ele não estava blefando. Que ele realmente era capaz de quebrar aqueles homens ao meio, se precisasse. Os 6 homens trocaram olhares. Aristides ainda tentou manter a pose, mas seus olhos traíam o medo. Aos poucos começaram a recuar em direção aos cavalos. Isso não acabou. Aristides montou no cavalo, as mãos tremendo nas rédeas. Você vai ver, Helena. Você vai ver o que acontece quando você desobedece seu próprio pai. Deus não perdoa. Você vai pagar. Os 2 vão pagar. Saiam. Joaquim não gritou. Não precisou. A palavra saiu como uma sentença final. Os homens partiram ao galope, a poeira subindo atrás deles. O padre Anselmo foi o último a ir. Olhando para trás, uma vez com algo que parecia culpa nos olhos, mas não disse nada. Quando o som dos cavalos desapareceu na distância, o silêncio caiu sobre o terreiro como uma pedra. Joaquim ficou ali parado, de costas para Helena, os ombros tensos, a respiração pesada. Helena estava na varanda, as pernas tremendo tanto que ela precisou se segurar no batente da porta para não cair. Senhor Joaquim, Sua voz falhou. Eu não queria trazer problema para o senhor. Faz para casa. Ele ainda não se virou. E fecha a porta. Mas entre para casa. Cada palavra era uma pedra sendo lançada. Helena obedeceu, entrando e fechando a porta atrás de si. Através da janela, viu Joaquim caminhar até o curral e se apoiar na cerca de madeira. A cabeça baixa, as mãos apertando a madeira com tanta força que ela pensou que ele fosse quebrá-la. Ele ficou ali por mais de 1 hora, imóvel como uma estátua. Quando finalmente entrou na casa. Já escurecia. Helena estava na cozinha, preparando o jantar, as mãos ainda tremendo. Ela ouviu os passos dele pararem na porta da cozinha, mas não se virou. Por que você fez aquilo? Ela perguntou baixinho, mexendo a panela de feijão sem realmente prestar atenção no que fazia. Por que você me defendeu? Silêncio. Um silêncio tão longo que Helena pensou que ele tinha ido embora. Mas então a voz dele veio, rouca, carregada de algo que ela não conseguia identificar. Porque eu sei o que é ser julgado. Eu sei o que é ter a cidade inteira te olhando como se você fosse um monstro. Eu sei o que é. Ele parou, respirou fundo.
Eu sei o que é ter que viver com algo que os outros nunca vão perdoar. Mesmo quando você não tem culpa. Mesmo quando você fez tudo o que podia. Eles não ligam. Eles só querem alguém para culpar. Helena se virou. Joaquim estava encostado no batente, os braços cruzados, olhando para o chão. Havia uma vulnerabilidade nele naquele momento que ela nunca havia visto antes. O que aconteceu com sua esposa? Ela perguntou suavemente, sabendo que estava quebrando a regra de não fazer perguntas, mas precisando saber. O senhor não precisa me contar se não quiser. Mas eu vi as roupinhas do bebê, eu vi, ela morreu no parto. As palavras saíram como cacos de vidro. Clara. Ela se chamava Clara. E nosso filho, Tomás, ele não sobreviveu. Nasceu morto. Sinto muito. Helena sentiu as lágrimas virem. Eu sinto muito mesmo. A parteira disse que era minha culpa. Joaquim finalmente ergueu os olhos, e Helena viu a dor crua ali, a culpa que o corroía por dentro. Disse que eu tinha feito Clara trabalhar demais, carregar peso demais, que o bebê tinha virado errado por causa disso. Disse que eu tinha matado minha própria família, e a cidade inteira concordou. Olhavam para mim como se eu fosse um assassino. Sussurravam nas minhas costas. Atravessavam a rua quando me viam. Ele passou a mão pelo rosto. Eu parei de ir na cidade. Parei de falar com as pessoas. Parei de viver, na verdade. Só ficava aqui, trabalhando feito um condenado, tentando esquecer. Mas não tem como esquecer, Helena. Não tem como. Helena deu um passo em direção a ele, depois outro. Quando estava perto o suficiente, ela fez algo que surpreendeu os dois. Estendeu a mão e tocou levemente o braço dele. O senhor não é um assassino, e não foi sua culpa. Joaquim olhou para a mão dela no braço dele como se fosse a primeira vez que alguém o tocava em 12 anos. Talvez fosse. Você não sabe disso. Eu sei sim. Helena insistiu, a voz firme. Eu vejo como o senhor cuida dos animais. Como o senhor deixa comida para mim todos os dias. Como o senhor me deu o macacãozinho do seu filho, mesmo que doesse tanto. Um homem capaz de fazer essas coisas não é um assassino. É um homem bom tentando sobreviver à própria dor. Algo mudou no rosto de Joaquim. Algo quebrou. Uma lágrima, apenas uma, escorreu pelo rosto barbudo antes que ele pudesse impedir. Eu não consegui salvá-la, Helena. Eu segurei a mão dela e ela. Ela me olhou e disse, não me deixa ir. E eu não consegui fazer nada. Nada. Só ficar ali vendo ela. Uno. Vendo ela ir embora. E então, pela primeira vez em 12 anos, Joaquim Tavares chorou. Não foi um choro silencioso. Foi um choro de quem havia guardado tudo por tempo demais. De quem havia carregado uma culpa pesada demais por tempo demais sozinho. Seus ombros largos tremiam. Seus soluços enchiam a cozinha. Suas mãos cobriam o rosto como se pudessem esconder a dor. Helena não pensou, apenas agiu. Deu mais um passo e envolveu Joaquim num abraço. Ou tentou, porque ele era grande demais e ela estava com a barriga enorme. Mas foi o suficiente. Foi o gesto que precisava ser feito. Joaquim se curvou, afundando o rosto no ombro dela, e chorou. Chorou por Clara, chorou por Tomás, chorou pelos 12 anos de solidão, chorou por tudo que havia perdido e tudo que nunca seria. E Helena segurou ele, acariciando suas costas, sussurrando palavras de conforto, deixando suas próprias lágrimas caírem no cabelo grisalho dele. Vocês conseguiriam viver nessa época? Deixem nos comentários o que vocês acham. Eles ficaram assim por muito tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam exaustos, olhos vermelhos, mas havia algo diferente no ar. Uma barreira havia caído. Um muro havia sido derrubado. Joaquim limpou o rosto com a manga da camisa, claramente envergonhado. Desculpe eu ter... Não peça desculpa. Helena tocou o braço dele de novo, um toque breve, mas significativo. Todo mundo precisa chorar às vezes. O senhor guardou isso por tempo demais. Ele acenou com a cabeça.
ainda sem conseguir olhar diretamente para ela. Obrigado, ele disse finalmente, por tudo. Naquela noite, jantaram juntos pela primeira vez. Não na ponta da mesa cada um, mas sentados mais próximos. Conversaram. Pouco, frases curtas, mas conversaram. Joaquim contou sobre a fazenda, sobre os cavalos, sobre como havia construído aquele lugar com as próprias mãos junto com Clara. Helena contou sobre sua mãe, sobre as irmãs, sobre como costumava fazer bordado antes de tudo desmoronar. Era um começo, pequeno, hesitante, mas um começo. Quando Helena subiu para dormir, Joaquim ficou na cozinha limpando os pratos. Ele pegou a aliança que mantinha no cordão no pescoço e olhou para ela por um longo momento. Clara, ele sussurrou, se você tá aí em cima me vendo, eu espero que você entenda. Eu não tô esquecendo você, nunca vou esquecer. Mas essa mulher, ela precisa de ajuda. E eu acho que eu também preciso. O vento lá fora parecia sussurrar uma resposta. Ou talvez fosse apenas sua imaginação. Nos dias seguintes, a tensão entre Joaquim e Helena começou a se dissolver como névoa ao sol da manhã. Eles começaram a compartilhar refeições, a conversar sobre pequenas coisas do dia a dia, a existir no mesmo espaço sem medo ou desconforto. Joaquim ensinou Helena a ordenhar a vaca, ficando atrás dela, guiando suas mãos com as dele, paciente quando ela errava, sorrindo levemente quando ela finalmente conseguia. Helena cozinhava as comidas que ele mencionava ter saudade. Aquela broa de fubá que a mãe dele fazia. Aquele doce de abóbora que Clara costumava preparar. Aos poucos, a casa ia ganhando vida novamente. Uma tarde, Joaquim voltou do pasto e encontrou Helena no quintal, lavando roupa. Ela estava com a mão nas costas, o rosto contorcido de desconforto. Você não devia estar fazendo isso, ele disse, tomando a tábua de lavar das mãos dela. Você tá no final da gravidez. Tem que descansar. Eu preciso me sentir útil, Helena protestou. Eu não posso só ficar parada enquanto o senhor trabalha o dia inteiro. Você tá carregando uma criança. Isso já é trabalho suficiente. Ele a guiou até o banco de madeira sob a mangueira. Senta, eu termino isso. O senhor não precisa. Eu sei que não preciso. Eu quero. E foi assim que Helena viu Joaquim Tavares, aquele homem enorme, de mãos calejadas que trabalhavam a terra desde antes do sol nascer, lavando roupas dela na tábua, com uma delicadeza quase cômica. O senhor tá fazendo errado, ela disse, tentando esconder o sorriso. Como assim errado? Tem que esfregar mais na parte de baixo. Assim. Ela se levantou e mostrou. E depois torce assim. Joaquim tentou imitar, falhando miseravelmente. Helena riu. Foi a primeira vez que ele a viu rir de verdade. E o som foi como música. Tá rindo de mim? Ele perguntou. Mas havia humor na voz. Tô sim. O senhor é péssimo nisso. Eu trabalho com terra, não com roupa. Mas ele estava sorrindo também. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eles terminaram a tarefa juntos. Helena dando instruções. Joaquim tentando seguir, os dois rindo dos erros dele. Quando penduraram a última peça no varal, o sol já estava baixo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. É bonito aqui, Helena disse, olhando para o pôr do sol. Eu nunca tinha visto um pôr do sol tão bonito. É mesmo. Joaquim estava olhando para ela, não para o céu. Quando percebeu, desviou o olhar rapidamente. Vou preparar o jantar. Mas antes que pudesse sair, Helena tocou o braço dele. Senhor Joaquim, obrigada, por tudo, de verdade. O senhor salvou minha vida, salvou a vida do meu filho. Joaquim ficou parado, sem saber o que dizer. Finalmente, acenou com a cabeça. Pode me chamar só de Joaquim, sem o senhor. Então você me chama só de Helena. Sem a moça. Eles se olharam e algo passou entre eles.
algo delicado, assustador, mas inegável. Helena, ele disse, testando o nome nos lábios. Joaquim, ela respondeu. E o mundo parecia um pouco menos frio. Mas naquela mesma noite, enquanto Helena preparava para dormir, ela viu novamente a carta selada guardada em seu embrulho. A carta que Dona Lourdes, a parteira, havia dado para sua mãe no leito de morte. A carta que continha uma verdade sobre a noite em que Clara e Tomás morreram. Aquele homem precisa saber a verdade. Dona Lourdes havia dito. Ele não tem culpa. Não tem culpa. Helena pegou a carta com mãos trêmulas. Será que deveria entregar? Mas e se a verdade só piorasse as coisas? E se Joaquim ficasse com raiva por ela ter guardado aquilo o tempo todo? Ela escondeu a carta de volta. Ainda não. Ela sussurrou para o bebê dentro dela. Ainda não é o momento certo. Mas lá embaixo, sem que ela soubesse, outro problema se aproximava. Aristide Souza não havia desistido. E na cidade, ele já estava plantando sementes venenosas, espalhando rumores, transformando a caridade de Joaquim em algo sujo e imoral. Uma mulher grávida morando sozinha com um homem solteiro. Ele sussurrava no mercado, na igreja, nas vendas. Que tipo de proteção é essa? Que tipo de situação cristã? As pessoas começavam a concordar, a murmurar, a julgar, e uma tempestade ainda maior estava se formando no horizonte. Uma tempestade que testaria tudo o que Helena e Joaquim estavam construindo juntos. Porque em 3 semanas, o bebê nasceria. E Joaquim ainda não sabia se seria capaz de estar presente quando isso acontecesse. O bebê de Helena começou a mostrar sinais de que estava pronto para vir ao mundo numa manhã de agosto, quando o frio da serra estava tão intenso que a água do tanque havia congelado durante a noite. Helena acordou com uma dor diferente. Não os chutes normais, mas uma cólica profunda que começava nas costas e se espalhava pelo ventre inteiro como ondas. Desceu as escadas devagar, segurando na barriga, e encontrou Joaquim na cozinha, já preparando o café. Ele olhou para ela e soube imediatamente. É hoje? Sua voz tremeu. Acho que sim. Helena se apoiou na mesa, respirando fundo enquanto outra contração vinha. As dores começaram faz 1 hora. Estão ficando mais fortes. O rosto de Joaquim perdeu a cor. Suas mãos começaram a tremer. Eu vou buscar a parteira. Dona Sebastiana. Ela mora na cidade. Ele já estava pegando o chapéu, as botas, se movendo de forma descoordenada. Eu volto rápido. Você fica aqui, deita. Não faz esforço. Joaquim. Helena tocou o braço dele, parando. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Diziam terror. Diziam que ele estava revivendo a pior noite da sua vida. Eu não posso perder você também, ele sussurrou, tão baixo que ela quase não ouviu. Eu não aguento. Você não vai me perder. Helena segurou o rosto dele entre as mãos, forçando a olhar para ela. Eu sou forte. Meu filho é forte. Nós vamos ficar bem. Mas eu preciso que você vá buscar a parteira. Pode fazer isso por mim? Joaquim acenou com a cabeça, ainda tremendo, e saiu correndo para o curral. Em minutos, Helena ouviu partir a galope pela estrada, a poeira subindo atrás dele. E então ela estava sozinha. As contrações vieram mais fortes, mais próximas. Helena subiu para o quarto, preparou a cama com lençóis limpos, como sua mãe havia lhe ensinado. Encheu uma bacia com água. Cada movimento era interrompido por ondas de dor que a faziam dobrar-se sobre si mesma, gemendo. Aguenta firme, meu filho, ela sussurrava, as mãos na barriga. Seu pai foi buscar ajuda. A gente só precisa aguentar mais um pouquinho. Mas Joaquim não voltava. 1 hora passou, depois 2. As contrações estavam tão próximas agora que Helena mal conseguia respirar entre elas. Ela estava sozinha, no meio do nada,
prestes a dar à luz, e o medo começou a tomar conta dela como um animal selvagem. Foi quando ela ouviu cavalos, muitos cavalos. Com um esforço imenso, Helena foi até a janela. O que viu fez seu sangue congelar. Não era Joaquim voltando com a parteira. Era Aristides Souza, o padre Anselmo e mais de uma dúzia de homens da cidade. E eles vinham armados, enxadas, paus, um deles até com uma espingarda. Helena desceu as escadas o mais rápido que conseguiu, segurando na barriga. Trancou a porta da frente com a trava de madeira, trancou as janelas. Mas sabia que não adiantaria muito se eles realmente quisessem entrar. Helena Souza, a voz de Aristides trovejou lá fora. Abre essa porta. Chegou a hora de você pagar pelos seus pecados. Vão embora, Helena gritou, a voz quebrando de dor e medo. Eu não fiz nada de errado. Você envergonhou nossa família, envergonhou a cidade, e agora vive em pecado com esse homem. Aristides bateu na porta com força. Nós viemos buscar você e esse bastardo. Vamos levar vocês dois para a cidade, onde as coisas vão ser feitas do jeito certo. Vocês não vão levar nada. Helena se apoiou contra a porta, uma contração forte a fazendo gritar de dor. Saiam daqui. O padre Anselmo tentou um tom mais conciliador. Helena, minha filha, seja razoável. Você não pode ter essa criança aqui, sozinha, sem ajuda. Venha conosco. A Santa Casa vai cuidar de você. O bebê vai ser batizado. Vai ser tirado de mim, é isso? Helena gritou. Vocês acham que eu não sei? Vocês querem levar meu filho, mas eu prefiro morrer. Houve um momento de silêncio tenso. Então, a voz de Aristides veio novamente, mas desta vez fria como gelo. Arromba essa porta. Helena ouviu os homens se movimentando. Ouviu algo pesado, um tronco, talvez, sendo usado como ariete. A primeira pancada fez a porta estremecer. A segunda abriu uma rachadura na madeira. Não, Helena chorou, recuando. Por favor, não façam isso. A terceira pancada quebrou a trava. A porta se escancarou. Os homens entraram como uma inundação de ódio e autojustiça. Aristides vinha na frente, os olhos frios e determinados. Helena tentou correr, mas outra contração a derrubou de joelhos no meio da sala. Pega ela, Aristides ordenou. 2 homens avançaram. Helena tentou se defender, mas estava fraca demais, com dor demais. Eles a agarraram pelos braços. Não, soltem! Meu filho! Vocês vão matar meu filho! Leva ela para o carro, Aristides comandou. E depois toca fogo nessa casa. Esse lugar é uma abominação. Precisa ser purificado. Fogo! O padre Anselmo deu um passo à frente, finalmente mostrando alguma espinha dorsal. Aristides, isso já passou dos limites. Nós viemos buscar sua filha, não destruir propriedade alheia. Essa propriedade abriga pecado, padre. O senhor mesmo disse que precisava ser feita justiça. Justiça não é vingança. O padre estava pálido. Isso é loucura. Mas Aristides não estava ouvindo. Ele fez um gesto para os outros homens. 2 deles já estavam entrando com tochas improvisadas, galhos envoltos em tecido embebido em querosene. Helena gritou, lutou, mas os homens que a seguravam eram fortes demais. Eles a arrastavam em direção à porta quando ela ouviu. Todos ouviram o som de um cavalo galopando a toda velocidade. Joaquim. Ele surgiu no terreiro como uma tempestade, pulando do cavalo antes mesmo que o animal parasse completamente. Seu olhar varreu a cena em 1 segundo. A porta arrombada, Helena sendo arrastada, os homens com tochas, o terror no rosto dela. Algo quebrou dentro de Joaquim Tavares naquele momento. Algo primitivo, selvagem, incontrolável. Soltem ela! O rugido dele fez os cavalos relincharem de medo. Ele atravessou o terreiro em 3 passadas e arrancou Helena dos braços dos 2 homens com uma força brutal, jogando-os longe como se fossem sacos de palha.
Ele colocou Helena atrás de si, protegendo a seu próprio corpo, e enfrentou os 12 homens sozinho. Vocês invadiram minha casa, agrediram uma mulher grávida, e agora querem tocar fogo na minha propriedade. Sua voz era baixa, perigosa, cada palavra pingando veneno. Vocês escolheram a dia errado para morrer. Sai da frente, Tavares! Aristides gritou. Ela é minha filha. Eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Joaquim explodiu e pela primeira vez em 12 anos, toda a raiva, toda a dor, toda a injustiça que ele havia engolido em silêncio saiu de uma vez. Você é um monstro, um covarde que se esconde atrás de Deus para justificar sua crueldade. Você expulsou sua própria filha. Você veio aqui ameaçar ela e agora quer levar o filho dela. Ele deu um passo à frente e os homens recuaram. Pois eu vou te dizer uma coisa, Aristides Souza. Você não vai levar nada. Você não vai tocar nela. E se você, ou qualquer um desses covardes, der mais um passo, eu juro por Deus que eu quebro cada osso do corpo de vocês. São 12 contra 1. Um dos homens gritou, tentando parecer corajoso, mas com a voz tremendo. Então venham. Joaquim abriu os braços. Venham todos de uma vez. Vocês vão precisar. Houve um momento de hesitação. Os homens se entreolharam. Ninguém queria ser o primeiro. Foi quando Helena, atrás de Joaquim, soltou um grito de dor tão intenso que todos pararam. Ela dobrou-se, as mãos na barriga, e quando olhou para baixo viu água escorrendo pelas suas pernas, formando uma poça no chão de madeira. A bolsa havia rompido. O bebê tá vindo, ela ofegou. Joaquim, o bebê tá vindo agora. O rosto de Joaquim ficou branco. Ele olhou para ela, depois para os homens, dividido entre o terror e a necessidade de protegê-la. Foi o padre Anselmo quem finalmente agiu com alguma decência. Chega! Ele gritou, avançando e se colocando entre Joaquim e os outros homens. Isso já foi longe demais. Uma mulher está em trabalho de parto. Vocês querem ser responsáveis pela morte dela e do bebê? Padre, o senhor não entende. Aristides começou. Eu entendo perfeitamente. O padre girou, encarando Aristides com uma fúria que o comerciante nunca havia visto no homem santo. Eu entendo que vocês se esqueceram completamente do que significa ser cristão. Que vocês transformaram justiça em vingança. Que vocês estão prestes a cometer um pecado mortal em nome de Deus. Ele apontou para a porta. Vão embora, todos vocês, agora. E rezem para que Deus tenha misericórdia das almas de vocês, porque eu não tenho mais. Os homens hesitaram, mas a autoridade do padre, combinada com a fúria evidente de Joaquim, foi suficiente. Um por um, começaram a recuar. Aristides ficou por último, o ódio queimando em seus olhos. Você morreu para mim, ele disse para Helena. Cada palavra uma pedra. Você e esse bastardo. Vocês morreram. Então já tá perfeito, Helena respondeu através das lágrimas e da dor. Porque você já tinha morrido para mim faz tempo, desde o dia que você me jogou na rua. Aristides cuspiu no chão e saiu, os outros homens seguindo atrás. O padre Anselmo ficou para trás por um momento. Tem uma parteira vindo, ele disse para Joaquim. Dona Sebastiana, eu a vi na estrada. Ela deve chegar logo. Eu sinto muito por tudo isso. Joaquim apenas acenou, incapaz de falar, e o padre foi embora. Quando o som dos cavalos finalmente desapareceu, Joaquim pegou Helena nos braços e a carregou escada acima. Ela estava tremendo, gemendo de dor, agarrando a camisa dele com força. Eu tô com medo, ela chorou. Eu tô com tanto medo. Eu sei, eu também. Joaquim a deitou na cama com cuidado. Mas nós vamos fazer isso juntos, tá ouvindo? Você e eu, juntos. Mas você disse que não conseguia, que não podia estar aqui quando... Eu sei o que eu disse. Ele segurou a mão dela com força. Mas eu não vou te deixar.
Nunca mais, eu prometo. Outra contração veio, mais forte, e Helena gritou. Joaquim sentiu as unhas dela cravarem em sua mão, mas não se importou. Ele estava mais apavorado do que jamais estivera em toda a sua vida, mas não ia sair dali. Não ia abandoná-la. Dona Sebastiana chegou 20 minutos depois, uma senhora de seus 60 anos, baixa, redonda, com mãos firmes e olhos que já haviam visto centenas de nascimentos. Ela avaliou a situação com um olhar. O bebê tá encaixado e vem rápido, ela disse. Você, apontou para Joaquim. Fica segurando a mão dela. E você, menina, na próxima dor, você vai fazer força. Entendeu? Helena acenou, o rosto molhado de suor e lágrimas. O que se seguiu foi a coisa mais difícil que qualquer um deles já havia feito. As contrações vinham uma atrás da outra, cada uma mais intensa. Helena gritava, chorava, implorava para que parasse, mas continuava fazendo força. Joaquim segurava sua mão, limpava seu rosto, sussurrava encorajamento, mesmo com lágrimas escorrendo pelo seu próprio rosto. Eu não aguento mais, Helena soluçou. Eu não consigo. Consegue sim. Joaquim beijou a testa dela, um gesto tão natural que nenhum dos dois parou para pensar nele. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você consegue. Mais uma, menina. Dona Sebastiana comandou. Só mais uma força grande e seu filho tá aqui. Helena reuniu até a última gota de força que tinha no corpo. Segurou a mão de Joaquim com uma força sobre-humana e empurrou com tudo que tinha. E então, um milagre. Um choro, agudo, forte, indignado. O choro mais bonito que Joaquim Tavares já havia ouvido em toda a sua vida. É um menino. Dona Sebastiana ergueu o bebê. Pequeno, vermelho, perfeito. Um menino lindo e saudável. Helena desabou na cama, rindo e chorando ao mesmo tempo. Joaquim estava congelado, olhando para aquele bebê que chorava com vigor, os pulmões fortes, a vida pulsando. Não como Tolás, não como aquele silêncio horrível. Este bebê estava vivo. Completamente, maravilhosamente vivo. Dona Sebastiana limpou o bebê, cortou o cordão e o embrulhou num cobertor. Então colocou-o nos braços de Helena. Seu filho, mãe. Forte como um touro. Helena olhou para o bebê, seu filho, e sentiu o mundo inteiro se reorganizar ao redor dele. Os olhinhos fechados, os dedinhos minúsculos, a boquinha que já procurava pelo peito. Perfeito. Seu filho era perfeito. Miguel, ela sussurrou. Vou te chamar de Miguel, porque você é meu guerreiro pequeno. Ela olhou para Joaquim, que ainda estava ali parado, lágrimas rolando livremente agora. Quer segurar ele? Joaquim balançou a cabeça, aterrorizado. Eu não posso, eu não. Pode sim. Helena estendeu o bebê para ele. Por favor. Com mãos trêmulas, Joaquim pegou Miguel. O bebê era tão pequeno em seus braços enormes, tão frágil, tão precioso. Miguel abriu os olhinhos por um segundo, olhou diretamente para Joaquim, e então voltou a fechar, satisfeito. Algo dentro de Joaquim quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. 12 anos de dor, de culpa, de solidão, tudo isso rachou como vidro velho e deixou espaço para algo novo crescer. Oi, pequeno, ele sussurrou, a voz rouca. Bem-vindo ao mundo. Dona Sebastiana trabalhou em silêncio, cuidando de Helena, limpando tudo. Quando terminou, ela olhou para os dois. Helena na cama, exausta, mas radiante, Joaquim sentado ao lado dela, segurando Miguel, e sorriu. Vocês dois vão ficar bem, ela disse. Eu sei que vão. Ela fez uma pausa, depois suspirou. Mas eu preciso te contar uma coisa, Joaquim. Uma coisa que eu devia ter contado faz tempo. Joaquim olhou para ela, a testa franzida. Dona Lourdes, a parteira que estava com sua esposa na noite que ela morreu, antes de morrer, ela me procurou. Disse que tinha um peso na consciência.
Disse que tinha mentido sobre o que aconteceu naquela noite. O mundo parou. Joaquim sentiu o sangue congelar. O quê? Ela mentiu, Joaquim. Clara não morreu por sua culpa. A placenta dela tinha descolado. É uma coisa que acontece às vezes, sem razão nenhuma. Não tinha nada que você pudesse ter feito diferente. Não tinha nada que ninguém pudesse ter feito. Mas Dona Lourdes estava bêbada naquela noite, entende? Ela tinha bebido antes de ir ajudar no parto. E quando deu errado, ela ficou com medo de perder a reputação dela. Então ela botou a culpa em você. As palavras caíram como bombas. Joaquim estava tremendo da cabeça aos pés. Ela mentiu. E carregou isso até morrer. Deixou uma carta confessando tudo, pedindo para que alguém te contasse. Mas ela morreu antes que a carta chegasse em suas mãos. A carta. Helena se lembrou da carta. Joaquim, ela disse suavemente. Eu tenho a carta. Minha mãe me deu. Eu tive a carta. Eu devia ter te dado antes, mas... Você tem a carta? Joaquim a olhou como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Helena acenou. Com esforço, indicou o embrulho ao lado da cama. Dona Sebastiana o pegou e entregou para Joaquim. Dentro estava a carta, o lacre vermelho ainda intacto. Com mãos tremendo, Joaquim quebrou o lacre. Leu as palavras escritas por Dona Lourdes, a confissão completa, os detalhes médicos, o pedido desesperado de perdão. Não foi minha culpa, ele sussurrou, as lágrimas caindo sobre o papel. Não foi, eu não matei ela, eu não. Ele desmoronou ali mesmo, ainda segurando Miguel com cuidado, mas chorando como nunca havia chorado antes. 12 anos de culpa se desprendendo dele em soluços violentos. 12 anos de autocondenação se dissolvendo. Helena estendeu a mão e tocou o rosto dele. Nunca foi sua culpa, Joaquim. Nunca foi. Dona Sebastiana deixou os três sozinhos, fechando a porta suavemente ao sair. E naquele quarto, enquanto o sol começava a se pôr lá fora, pintando o céu de dourado, 3 pessoas encontraram algo que pensavam ter perdido para sempre. Joaquim encontrou o perdão, de si mesmo, de Clara, de Deus. Helena encontrou segurança, um lugar, uma pessoa, um lar de verdade. E Miguel encontrou o que toda criança merece: amor. Joaquim passou o bebê de volta para Helena e se ajoelhou ao lado da cama. Pegou a mão dela e a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Helena, eu não sei como agradecer você. Por tudo. Por me trazer de volta à vida. Você salvou minha vida primeiro. Ela interrompeu, acariciando os cabelos dele. Nós salvamos um ao outro. Eu sei que é cedo. Eu sei que você passou por muita coisa. Mas eu preciso te dizer. Ele respirou fundo. Eu acho que eu tô me apaixonando por você. E por esse menino. E eu sei que não sou o pai dele. Mas eu quero ser. Se você deixar. Se você quiser ficar aqui. Comigo. Pra sempre. Helena sentiu o coração explodir no peito. Eu também tô me apaixonando por você. Ela sussurrou. E eu quero ficar. Mais do que qualquer coisa no mundo. João sorriu. Um sorriso verdadeiro, completo, livre, e beijou a mão dela. Lá fora, o vento da serra soprava suave, carregando com ele as últimas cinzas do passado. E dentro daquela casa, uma nova família nascia. Justiça por Helena. Deixe nos comentários se você acredita que ela merece esse final feliz. 3 meses haviam passado desde aquela noite tempestuosa em que Miguel veio ao mundo aos gritos, trazendo com ele não apenas vida nova, mas a cura de feridas antigas que pareciam incuráveis. O outono chegara à Serra de Diamantina, pintando os campos com tons de dourado e marrom, e a fazenda São Sebastião estava diferente, tão diferente que quem passasse pela estrada de terra e olhasse para cima da colina não reconheceria mais aquela casa que um dia parecera um mausoléu. As janelas estavam abertas agora, deixando entrar o sol da manhã e o cheiro de café fresco que vinha da cozinha.
No varal, fraldas de pano brancas dançavam com o vento ao lado das camisas de trabalho de Joaquim e dos vestidos simples de Helena. O terreiro havia sido varrido. As galinhas ciscavam alegres ao redor da nova horta que Helena plantara com a ajuda dele. E no curral, os cavalos pareciam mais vigorosos, como se até eles sentissem a mudança no ar. Helena estava sentada na cadeira de balanço da varanda. Aquela mesma cadeira que estivera coberta por um lençol branco por 12 anos e que Joaquim havia tirado do canto escuro da sala e restaurado com as próprias mãos. Ela embalava Miguel, que mamava tranquilo no peito, os olhinhos semicerrados de satisfação. O bebê havia crescido, ganhado peso. Suas bochechas estavam rosadas e saudáveis. Era impossível olhar para ele e não sorrir. Joaquim estava no curral, consertando uma cerca que havia cedido durante a última chuva. Helena o observava de longe, a forma como ele trabalhava, concentrado e meticuloso, as mangas da camisa enroladas até os cotovelos, o suor brilhando na testa, mesmo com o frio que ainda persistia nas manhãs. De vez em quando ele olhava para a varanda, seus olhos encontravam os dela e ele sorria. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Um sorriso de quem havia voltado a ter razões para sorrir. Seu pai está trabalhando muito hoje. Helena sussurrou para Miguel, acariciando os cabelinhos escuros do bebê. Ele quer deixar tudo pronto antes do inverno chegar de verdade. Ela ainda se surpreendia quando chamava Joaquim de pai de Miguel. Não era o pai biológico. Esse havia fugido como um covarde e nunca mais dera as caras. Mas Joaquim era pai em todos os sentidos que realmente importavam. Ele acordava de madrugada quando Miguel chorava. Trocava fraldas com uma delicadeza cômica para um homem tão grande. Conversava com o bebê em sussurros enquanto o embalava de volta para o sono. Já havia começado a fazer um berço de madeira, entalhando com capricho desenhos de cavalos e estrelas nas laterais. O som de cascos na estrada fez Helena erguer a cabeça. Visitantes eram raros, desde aquele dia terrível em que seu pai e os homens da cidade invadiram a fazenda. Ninguém mais viera. A cidade os havia isolado completamente, como se fossem leprosos. As poucas vezes que Joaquim descera para comprar mantimentos, havia sido recebido com olhares de desprezo e silêncios pesados. Dona Sebastiana, a parteira, fora uma das poucas pessoas que continuara a visitá-los, trazendo remédios para Helena e verificando se Miguel estava crescendo bem. Mas os cavalos que apareceram na porteira não eram de Dona Sebastiana. Eram 3 mulheres montadas em mulas, 2 jovens e uma mais velha. Helena reconheceu a mais velha imediatamente e sentiu o coração acelerar. Mãe? Carminha Souza desceu da mula com dificuldade, ajudada pelas 2 filhas mais novas de Helena, Júlia e Teresa. As 3 estavam vestidas com roupas simples de viagem, os rostos cansados, mas determinados. Joaquim largou o martelo e veio para perto da varanda, colocando-se instintivamente entre Helena e as recém-chegadas. Protetor. Mas Carminha ergueu as mãos num gesto de paz. Eu não vim causar problema, ela disse, a voz embargada. Eu vim pedir perdão. Helena ficou de pé devagar, ainda segurando Miguel contra o peito. As lágrimas já queimavam seus olhos. Mãe? Carminha deu alguns passos vacilantes em direção à varanda. Júlia e Teresa ficaram para trás, claramente nervosas, mas também curiosas para ver a irmã mais velha e o sobrinho, que nunca haviam conhecido. Eu sei que eu não mereço o seu perdão, Helena. Eu sei. As lágrimas já escorriam pelo rosto enrugado de Carminha. Eu fui covarde. Eu deixei seu pai te expulsar. Eu não te defendi quando você mais precisava. Ela soluçou.
Eu falhei com você como mãe, e vou carregar isso pro resto da vida. Por que vocês vieram agora? Joaquim perguntou, a voz cautelosa. Ele não confiava facilmente, não depois de tudo. Porque eu não aguento mais, Carminha respondeu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não aguento mais viver naquela casa, sabendo que minha filha tá aqui, que meu neto tá aqui, e eu não conheço nenhum nem outro. Seu pai. Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai saiu de casa. Foi embora para Belo Horizonte, morar com o irmão dele. Disse que não quer mais saber de nada aqui, e eu percebi que eu tinha uma escolha. Ficar amarrada às mágoas dele, ou vir buscar minha filha. Ela deu mais um passo. Eu escolhi você, Helena. Eu sei que cheguei tarde. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu. Mas eu vim, eu tô aqui, e eu tô pedindo de joelhos, se for preciso, uma chance de conhecer meu neto, uma chance de ser mãe de novo. Helena olhou para Joaquim. Ele apenas acenou com a cabeça, deixando a decisão nas mãos dela. Sempre deixava, sempre respeitava suas escolhas. Sobe, Helena disse finalmente, a voz trêmula. Vem conhecer seu neto. Carminha subiu os degraus da varanda como se cada um fosse uma montanha. Quando ficou na frente de Helena, as duas se olharam por um longo momento. Todo o sofrimento, toda a mágoa, todo o amor ferido pairando entre elas como fumaça. Então Helena estendeu Miguel para a mãe. Esse é o Miguel, seu neto. Carminha pegou o bebê nos braços e desmoronou. Chorou segurando aquela criança pequena e perfeita. Chorou de alívio e remorso e gratidão. Miguel, acordado pelos soluços, abriu os olhinhos e olhou para a avó com curiosidade inocente. Ele é lindo, Carminha sussurrou. Ele é perfeito, minha filha. Perfeito. Júlia e Teresa subiram também, tímidas, e conheceram o sobrinho e a irmã. Houve abraços, houve mais lágrimas, houve pedidos de desculpa e promessas de recomeço. Joaquim ficou de lado, observando, e Helena viu quando ele limpou discretamente uma lágrima do canto do olho. Aquela tarde, as 5 mulheres e Joaquim sentaram-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Helena e Joaquim haviam comido em silêncio tantas vezes, e que agora estava cheia de vida, de vozes, de risadas nervosas e reconciliações difíceis. Carminha trouxera notícias da cidade. Contara como o padre Anselmo havia feito um sermão sobre perdão e julgamento que deixara metade da congregação envergonhada. Como algumas pessoas começavam a questionar se haviam sido justas com Helena. Como a história do que Aristides fizera, invadir a fazenda, ameaçar uma mulher em trabalho de parto, havia circulado e manchado sua reputação irremediavelmente. As pessoas estão começando a ver que seu pai foi longe demais, Carminha explicou. E que talvez vocês não sejam os monstros que ele pintou. A gente nunca foi, Helena disse suavemente, segurando a mão de Joaquim sobre a mesa. A gente só é 2 pessoas tentando sobreviver e cuidar de uma criança. Carminha olhou para as mãos unidas deles e sorriu através das lágrimas. Vocês vão casar? Helena e Joaquim se entreolharam. Haviam conversado sobre isso nas noites tranquilas, depois que Miguel adormecia, e eles ficavam sentados na varanda olhando as estrelas. Joaquim havia dito que queria fazer as coisas direito, queria pedir a mão dela formalmente, queria dar a ela a dignidade de um casamento de verdade. Mas havia o problema de como a cidade reagiria, de como... Sim, Joaquim disse de repente, sua voz firme e clara. Sim, nós vamos. Se ela quiser, é claro. Ele se virou para Helena, pegando ambas as mãos dela. Helena Souza, eu não tenho anel para te dar agora. Não tenho padre disposto a nos casar. Mas eu tenho meu coração, que é todo seu desde o dia que você apareceu na minha varanda. Eu tenho essa fazenda, que agora é tão sua quanto minha. E eu tenho um amor por você e por Miguel que é maior do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Você aceita casar comigo? Helena nem precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali,
na frente de todos, o primeiro beijo deles, doce e salgado de lágrimas, cheio de promessas e recomeços. Júlia e Teresa bateram palmas. Carminha chorou de novo, mas desta vez de felicidade. E Miguel, no colo da avó, deu um gritinho agudo, como se estivesse celebrando também. Nos meses que se seguiram, a vida na fazenda São Sebastião continuou a florescer. Carminha passou a visitar toda semana, às vezes trazendo as filhas mais novas, outras vezes vindo sozinha para ajudar Helena com o bebê e com a casa. A relação entre mãe e filha era diferente agora, mais cautelosa, mas também mais honesta. Carminha estava tentando compensar seu erro, e Helena, embora ainda carregasse a mágoa, estava tentando perdoar. O padre Anselmo apareceu num domingo de manhã, sozinho, sem a comitiva de julgamento. Ele vinha pedir desculpas e oferecer fazer o casamento deles, mesmo que tivesse que enfrentar a oposição de parte da paróquia. Joaquim e Helena aceitaram, não porque precisassem da aprovação da igreja, mas porque queriam fazer aquilo direito, pelos olhos de Deus, não pelos olhos dos homens. O casamento foi simples, realizado na própria fazenda, num dia de setembro, em que a primavera começava a pintar os campos de verde novamente. Estavam presentes apenas Carminha, Júlia, Teresa, Dona Sebastiana, o padre Anselmo e mais 3 ou 4 pessoas da cidade que haviam tido a coragem de desafiar o julgamento coletivo. Helena usou um vestido branco simples que Carminha havia costurado com as próprias mãos, com pequenas flores bordadas na barra, as mesmas flores que ela bordava quando Helena era criança. Joaquim usou seu melhor terno, o cabelo e a barba aparados, os olhos brilhando. Miguel estava nos braços de Dona Sebastiana durante a cerimônia, vestido com um macacãozinho branco que Joaquim havia dado a Helena naquela noite meses atrás. O macacãozinho que fora feito para Tomás, mas que agora vestia outra criança. Outro filho, outra chance. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", Joaquim pegou Helena nos braços e a girou no ar, os dois rindo como crianças. E todos aplaudiram. Era um recomeço. Para ambos, para todos. À noite, depois que os convidados foram embora, e Miguel estava dormindo no berço novo que Joaquim havia terminado. Os dois ficaram sentados na varanda, olhando as estrelas. Helena estava aninhada nos braços dele, a cabeça apoiada em seu peito, ouvindo as batidas firmes do coração. "Você é feliz?" Joaquim perguntou baixinho. "Mais feliz do que eu achei que pudesse ser de novo." Helena respondeu com honestidade. "E você?" "Eu nem sabia que felicidade assim existia." Ele beijou o topo da cabeça dela. "Eu achei que tinha perdido minha chance, que ia viver o resto da vida preso no passado. Mas você e Miguel, vocês me trouxeram de volta. E você me deu um lar quando eu não tinha nada. Nos deu um lar." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a paz, o vento suave, o céu estrelado. "Eu nunca vou esquecer a Clara", Joaquim disse de repente. "Nem o Tomás, eles vão sempre fazer parte de mim." "Eu sei, e tudo bem. Eles fazem parte da sua história, da pessoa que você é." Helena pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. "E o Cláudio, o pai biológico do Miguel? Eu não vou fingir que ele não existiu. Quando Miguel crescer, eu vou contar a verdade para ele. Mas eu também vou contar que o pai de verdade dele, o homem que escolheu ele, que cuidou dele desde o primeiro dia, foi você." Joaquim apertou a mão dela, emocionado demais para falar. Um ano depois, a fazenda São Sebastião era quase irreconhecível. A casa havia sido pintada de novo, branco brilhante com detalhes azuis nas janelas. O jardim na frente estava florido com rosas que Helena plantara. Uma nova cerca cercava a propriedade, forte e bem feita. Os campos produziam melhor do que haviam produzido em anos.
porque Joaquim tinha razões para trabalhar além da mera sobrevivência. Miguel estava com 1 ano e 4 meses, já andava cambaleante pela casa. Já falava algumas palavras: mamãe, papai para Joaquim, vovó para Carminha. Era uma criança feliz, saudável, cheia de energia. Joaquim o levava para ver os cavalos todas as manhãs, colocando o menino nos ombros largos e explicando sobre cada animal como se Miguel pudesse entender cada palavra. Helena estava grávida de novo, 3 meses. Desta vez, um filho de Joaquim, uma criança que nasceria do amor deles. Quando ela contou para ele, Joaquim havia ficado paralisado por um longo momento, o terror antigo lampejando em seus olhos. Mas então, Miguel tinha vindo correndo e se jogado nas pernas do pai, gritando: papai, papai, e Joaquim havia olhado para aquela criança feliz e saudável, e percebido: ele podia fazer isso. Eles podiam fazer isso. Juntos. Vai dar tudo certo, Helena havia dito, as mãos dele sobre sua barriga ainda plana. Eu sei que vai. E Joaquim acreditava nela. Pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava que o futuro poderia ser bom. A cidade ainda os olhava de lado às vezes. Ainda havia sussurros, ainda havia julgamento. Aristides nunca voltara, mas sua sombra permanecia em alguns corações fechados. Mas havia também aqueles que começavam a ver, realmente ver, o que Helena e Joaquim haviam construído. Uma família, um lar, uma segunda chance para ambos. Dona Sebastiana visitava regularmente, trazendo sempre algum presente para Miguel e histórias da cidade. O padre Anselmo vinha uma vez por mês para o almoço de domingo, e sempre terminava a refeição dizendo que aquela era a casa mais cheia de graça que ele conhecia. Carminha era presença constante, ajudando com Miguel, ensinando Helena a fazer as receitas antigas da família, reconstruindo a ponte que havia sido queimada. Júlia e Teresa também se tornaram próximas de novo, visitando sempre que podiam, brincando com Miguel, animadas com a notícia de que teriam outro sobrinho ou sobrinha em breve. Numa tarde de domingo, quase 2 anos depois daquela noite de chuva em que tudo começara, toda a família estava reunida no terreiro para um almoço. A mesa comprida que Joaquim havia construído estava posta sob a sombra da mangueira, cheia de comida: frango caipira, arroz, feijão, angu, saladas da horta, doce de abóbora, broa de fubá. Miguel corria entre as pernas dos adultos, rindo, e Helena, agora com 6 meses de barriga, estava sentada observando tudo com um sorriso tranquilo. Joaquim estava ao lado dela, a mão pousada protetora sobre seu ventre arredondado, conversando com Carminha sobre a colheita. Júlia e Teresa ajudavam a trazer os pratos da cozinha. O padre Anselmo contava histórias engraçadas que faziam todos rirem. Dona Sebastiana segurava Miguel no colo, deixando o menino brincar com seu terço. Era uma cena simples, uma cena comum, uma família reunida para o almoço de domingo. Mas para Helena e Joaquim, era tudo. Era a prova de que pessoas quebradas podem se curar, que julgamentos podem ser superados, que segundas chances existem para aqueles corajosos o suficiente para agarrá-las. Helena olhou para Joaquim, e ele olhou para ela, e nenhum dos dois precisou dizer nada. Tudo estava dito naquele olhar: gratidão, amor, promessa de futuro. A gente conseguiu, Helena sussurrou, só para ele. A gente conseguiu, Joaquim concordou, beijando sua testa. E ali, sob o céu azul do interior de Minas Gerais, cercados por família e amor e vida nova crescendo, 2 almas que o mundo havia tentado destruir provaram que a esperança sempre vence, que o amor sempre encontra um caminho, que não importa quão escura seja a noite, amanhã sempre chega.
Miguel soltou um grito de alegria ao ver uma borboleta pousar na mesa. Todos riram. Carminha serviu mais comida. O padre benzeu a refeição. Dona Sebastiana contou sobre um bebê que ajudara a nascer na semana passada. A vida continuava, simples e bela e perfeita em sua imperfeição. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Helena se levantou devagar e caminhou até a varanda, observando a fazenda que agora era seu lar. As janelas abertas, a fumaça saindo da chaminé, o varal cheio de roupas da família, os cavalos pastando tranquilos no campo, Miguel brincando com a vovó no terreiro, Joaquim conversando com o padre enquanto arrumava as cadeiras. Tudo aquilo, toda aquela beleza comum, toda aquela paz ordinária, havia nascido de dor, de rejeição, de julgamento, de solidão, mas também de coragem, de um ato simples de abrir uma porta numa noite de tempestade, de escolher a compaixão em vez do medo, de acreditar que recomeços são possíveis. Helena tocou a barriga devagar, sentindo o bebê se mexer lá dentro. Este filho nasceria numa casa cheia de amor, cercado por família, abraçado pela felicidade. Seria diferente de Miguel, que viera ao mundo em meio a caos e medo. Mas ambos seriam igualmente amados, igualmente protegidos, igualmente filhos seus e de Joaquim. Vem pra dentro, meu amor. Joaquim chamou da cozinha. A gente vai fazer pipoca e contar histórias pro Miguel antes dele dormir. Helena sorriu e virou-se para entrar na casa. Sua casa, seu lar, seu porto seguro. Fechar a porta, ela olhou uma última vez para a estrada de terra que um dia trouxera até ali, exausta, machucada, sem esperança. Aquela estrada que parecia levar para o nada, mas que na verdade a trouxera para tudo. Obrigada, ela sussurrou, para Deus, para o destino, para Clara, que talvez estivesse lá em cima olhando e aprovando, para todos os pequenos milagres que se somaram até criar aquele momento. Então ela entrou e fechou a porta. E na fazenda São Sebastião, enquanto a noite caía mansa sobre a serra, uma família se reunia ao redor da lamparina. As crianças ouvindo histórias, os adultos compartilhando risos, e o amor, aquele amor que tinha sido construído peça por peça através da dor, brilhava em cada canto daquela casa que já não era mais um mausoléu, mas um lar de verdade, onde pessoas quebradas haviam se recomposto, onde julgamentos haviam sido vencidos pelo perdão, onde a esperança, contra todas as probabilidades, havia prevalecido, e onde, no final das contas, duas almas solitárias haviam descoberto que nunca estiveram realmente sozinhas, apenas esperando o momento certo para se encontrarem. Da próxima mensagem, se você gostou dessa história, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que recomeços são possíveis. Deixe nos comentários